e nós falamos agora sobre educação. Na próxima semana, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, mais conhecido como IBILCE, que é o campus de Rio Preto, completa 68 anos. E para falar um pouco mais sobre toda essa trajetória, essas quase 7 décadas do IBILCE em Rio Preto, recebemos o atual diretor, professor Fernando Barbosa Noll. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela presença em nosso programa. E eu queria começar perguntando da importância desses 68 anos do IBILCE aqui em Rio Preto. Tá bom. Primeiramente, obrigado por receber-nos. Eu entendo que esses 68 anos, ele reflete um pouco um processo de maturidade que nós estamos alcançando aí ao longo dos anos, né? Se a gente olhar, a gente vai ver que o IBILCE, ele basicamente cresceu conjuntamente com a cidade de São José do Rio Preto. Então, nós tínhamos, né, um foco inicial que era a formação de professores. Então, essa foi uma demanda da própria cidade. Juntamente com isso, chegaram professores que já desenvolviam pesquisas, né? E agora o que a gente vê é um grande avanço. Então, o que era o IBILCE, né, assim, em 1957 e agora, a gente vê que nós temos uma grande expansão, né, nos cursos de graduação, nós temos vários programas de pós-graduação, nossas pesquisas, elas são de renome internacional, a gente tem professores lá que estão entre os mais citados do mundo. Então, a gente entende que, assim, da mesma maneira que a cidade de São José do Rio Preto, ela tem atingido essa pujança, a gente entende que o IBILCE está mais ou menos seguindo esse mesmo caminho. E assim, nesses 68 anos, vocês têm uma estimativa de quantos estudantes já passaram pelo nosso campus? Temos. A gente tem aproximadamente 13 mil estudantes que concluíram a graduação com o IBILCE. E a gente tem também 3.100 alunos que se formaram como mestres, né, na pós-graduação e mais 1.300 doutores. Então, é um número expressivo aí, se a gente comparar, né, com a necessidade de colocação desses profissionais. A gente tem sempre trabalhado em tentar atender, de uma maneira geral, os anseios aí da comunidade. E hoje em dia, quantos cursos são oferecidos entre graduação, pós-graduação, extensão? Então, a gente tem, se a gente falar do curso, exclusivamente, nós temos 9 cursos de graduação, só que a gente separá-los, né, nas modalidades bacharelado e licenciatura, nós temos 15 cursos. E nós temos 12 programas de pós-graduação que envolvem todos esses cursos de graduação. Então, né, muito rapidamente, né, a gente tem os cursos de graduação, são nas áreas, né, de matemática, física, química, biologia, engenharia de alimentos, pedagogia, letras e tradução e computação. E assim, eu sou egressa do IBILCE, né? Então, acho que eu posso falar um pouquinho, mas muitas pessoas veem a universidade pública apenas como um lugar que se preocupa em formar pesquisadores. E o IBILCE tem muito foco para as duas coisas, né? Tanto os pesquisadores quanto o mercado de trabalho em si. Exatamente. Eu acho que, sem nenhum desmerecimento, né, da questão da pesquisa, mas o IBILCE, ele tem uma tradição muito grande e se consolida a cada ano, justamente na formação de professores, né? E isso se reflete, inclusive, na cidade de São José do Rio Preto. Várias das melhores escolas, elas contam com os nossos alunos, os egressos, que, por grande formação, eles conseguem ocupar esses espaços. Então, eu concordo plenamente com você. E ainda assim, é um campus muito reconhecido pelas pesquisas que faz. Sim, exatamente. A gente tem uma quantidade de pesquisas aí que foram ocorrendo ao longo dos anos que mostra a importância do nosso instituto. O IBILCE também ele tem uma preocupação em tentar se aproximar da população, porque naturalmente as universidades acabam, infelizmente, não sendo
um espaço para todos, que as pessoas acham que podem chegar. O IBILS tem muitos cursos abertos à população, uma biblioteca aberta à população. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que tem um fenômeno que aparenta um distanciamento, né? Mas, na realidade, como eu já falei, né, até por uma questão de um anseio popular e uma preocupação, o IBILS sempre esteve envolvido com a cidade de São José do Rio Preto. O que acontece? Em quase 70 anos, né, muita coisa mudou. Então, a cidade de Rio Preto e a sociedade sofreram grandes mudanças. A universidade também sofreu grandes mudanças porque ela deixou de ser exclusivamente uma formadora de professores, mas também pesquisadores. E isso gera uma série de atribulações, né, do meio do caminho. Mas, de qualquer maneira, assim, nós sempre tivemos um papel muito atuante na cidade, através de vários projetos de extensão que a gente sempre teve ao longo dos anos e, constantemente, né, os nossos professores, eles são requisitados para análises ou que a gente seja ouvido antes de decisões técnicas que a prefeitura e outros órgãos acabam tomando. O grande problema é que a sociedade sofreu uma mudança muito grande, a cidade, que era uma cidade pequena, se tornou uma cidade grande, então nós temos várias outras instituições de ensino que atendem outras modalidades, né, outros cursos. Então, nesse sentido, acaba, eu acho que, dividindo um pouco mais. E tem mais uma problemática, que é a dificuldade que todas as universidades públicas têm de conseguir conscientizar, através de informação qualificada, que as nossas universidades, elas são gratuitas, são públicas e elas são de altíssima qualidade. Além disso, esse é um desafio nosso, é fazer com que a população, além de ter a consciência de que eles vão se tornar profissionais que talvez, dependendo, né, da sua posição na sociedade, possam ajudar a família como um todo, a sociedade como um todo, né? E a Unesp, né, não somente a Unesp, mas a USP e a Unicamp, nós contamos com programas de permanência estudantil. Então, aquelas pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, nós conseguimos dar um atendimento para que eles possam permanecer até que eles concluam seus cursos. E, além disso, vocês também têm programas de pessoas que não estão cursando, né, cursos mesmo de graduação. Tem, às vezes, cursos de informática, tem cursos eletivos que a população pode ir, tem os cursinhos pré-vestibulares gratuitos, tem a biblioteca que os estudantes podem usar também, sim, né? Sim, como a gente estava falando, né, nós temos, né, eu acho que além da área de ensino e pesquisa, nós temos uma área muito forte no IBILS, que é a área de extensão, né? Então, assim, né, muito rapidamente, o que é a extensão? A extensão é a gente pegar os conhecimentos científicos que são produzidos e reverter de alguma maneira para a população, sendo que muitos, às vezes, nunca vão sentar no banco de uma universidade. Então, isso é um grande desafio, né? A gente tem cursos, né, que já estão estabelecidos há muitos anos, as pessoas têm conhecimento, né? E eu digo para você assim, nós temos um grande centro de línguas, sabe, que tem cursos, né, quase que gratuitos, né, para os diferentes idiomas, né? Nós temos um curso muito importante que é de português para estrangeiros. Então, quando nós tivemos, né, há uns anos atrás, né, a vinda e aquela dificuldade das pessoas de se comunicarem e tudo mais, esse projeto atuou, sabe, de uma maneira muito magnífica e ainda continua, né, colaborando. Além disso, nós temos programas de educação de jovens e adultos. A gente tem a Universidade Aberta da Terceira Idade,
que assim a gente tem muita felicidade de receber essa população, né, da cidade que vem e aproveita muito as atividades que a gente faz. Nós temos cursinhos pré-vestibulares, né? Hoje nós estamos com 3 cursinhos pré-vestibulares. Esses cursinhos, eles são gratuitos, existe um programa de seleção, mas ele é totalmente gratuito e destinado justamente para a população, inclusive, né, população de baixa renda que não consegue atender um cursinho particular, mas a gente tem indicadores muito bons, sabe? Além disso, né, hoje nós temos em atuação, além desses que são quase que fixos, nós temos mais pelo menos 32 projetos, né, que eles estão, olha só, na área de educação, na área de alfabetização, cursos na área de matemática, física, vários cursos relacionados a alimentos, astronomia, divulgação da ciência, direitos humanos e meio ambiente. Além disso, nós temos uma série de projetos culturais. Então, por exemplo, quem quiser participar de oficinas de teatro, coral universitário, que na verdade é coral universitário, mas é aberto a toda a população. Nós temos oficinas de instrumentos, né? E tudo isso é destinado à população e todos eles são gratuitos. E assim, o IBILSE começou quase que como só ele, né, aqui em Rio Preto, e hoje Rio Preto é considerado um polo estudantil. Sim. Tem o IBILSE, tem a FAMERP, várias faculdades particulares e mais recentemente o Instituto Federal e agora a vinda da UFSCar. Como que o senhor vê esse crescimento da educação aqui na cidade? É lógico que de forma muito positiva. Eu entendo que a grandiosidade de uma cidade, ela depende da quantidade de profissionais qualificados que, consequentemente, eles estão presentes em empresas, em indústrias, e isso mostra que a cidade, ela tem um polo que atraia não somente a venda de, vamos dizer assim, de commodities, mas que a gente produza e venda e exporta tecnologia. Então, quando a gente olha o aumento dessas instituições de ensino, eu vejo isso com muitos bons olhos. Com a vinda da UFSCar, eu acho que é um grande ganho para a nossa cidade, uma vez que nós teremos uma universidade federal aqui e que, aparentemente, pelas as análises, os estudos, as discussões que têm sendo feitas, eles vão trazer cursos que vão atender ainda aqueles gaps que nós temos aqui na nossa cidade. E eu acho que assim, né, eu não sou natural de São José do Rio Preto, mas já virei riopretense. E a gente percebe muito, né, essa questão da evolução que isso aconteceu, né, ao longo desses quase 70 anos. Então, a gente tem um grande atendimento, né, na área de educação, né, a gente tem um grande atendimento na área de serviços, né, e principalmente, né, ou igualmente, a questão, né, dos serviços médicos. Então, você ter um centro como é Rio Preto, precisa de ter muita qualificação para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que é uma condição, sabe, para que Rio Preto se torne melhor do que já é. Bom, são 68 anos de história, crescendo com a cidade, como o senhor disse. E quais são os projetos futuros, os planos futuros do IBILSE? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter projetos constantes, né? Assim, existem projetos que podem seguir, né, naturalmente surgindo, né? Mas eu acho que os nossos projetos aí ao longo dos anos, né, cada vez mais melhorar a estrutura, né, do nosso campus, né, permitindo, né, uma boa condição para que as pessoas possam estudar com qualidade,
né? A gente quer cada vez mais, né, consolidar esses cursos de graduação, de pós-graduação. Nós temos programas de pós-graduação, cursos de graduação que estão entre os melhores qualificados, mas a gente sabe que sempre tem mais alguma coisa que a gente pode fazer, né? E uma coisa que eu entendo que de fato é um desafio, não é um desafio do IBILSE, mas assim, né, pessoalmente a gente gostaria muito, que é de fato aumentar a visibilidade do nosso instituto, principalmente em setores da sociedade que desconhecem a universidade e a importância que ela tem. Eu entendo que isso a gente consegue aumentando o número de projetos de extensão que consigam chegar em diferentes pontos da sociedade, mas eu entendo que precisam ter outras ações para que a gente aumente, né, essa possibilidade de conscientizar, não somente conscientizar da universidade, mas também que as pessoas possam aproveitar aquilo que a universidade produz para o benefício próprio, né? Então, nós temos cursos aí ligados à engenharia de alimentos, por exemplo, que vão ajudar as pessoas na questão da sua alimentação. Então, esse é um ganho, né, que mesmo que o IBILSE não seja tão conhecido quanto a gente queira, a gente está colocando lá a nossa contribuição. Muito obrigada pela presença em nosso programa, professor. Parabéns pelo trabalho da instituição. Obrigado. A gente que agradece.